Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o RINV, o FOF aí da Real Investor, né? Esse aqui, o relatório dele é diferente, as informações do fundo tá no final do relatório, né? Então o começo ele já vai começando falando do fundo. Então vamos dar uma olhadinha quanto ele está sendo negociado. Ó, nesse exato momento, R$ 101,60, tá subindo 0,1 aí no dia de hoje. Aqui do relatório, já na parte dos comentários da gestão, né? Nesse mês de julho, ele teve uma queda de 1,2% no seu patrimonial, enquanto o IFIX retraiu 1,4%, né? Desde o acumulado dele aí, desde novembro de 2022, ele baixa aí o IFIX, né? Aí aqui ele dá um cenário do que aconteceu aqui, né? Os CRIs contribuíram com 0,2%, as cotas de fundo imobiliário retraíram 1,3% e as ações também retraíram 0,1%. Ao longo do mês, tivemos a aprovação da Assembleia Extraordinária para a inclusão no regulamento do RINV a possibilidade de recompra das cotas do fundo, né? E aqui ele vem destacando a classe de ativos dele, né? Primeiro, os fundos imobiliários, como a gente viu, ela retraiu aí 1,3%, né? E tem aí 81% do PL alocado em fundo imobiliário. Principal destaque negativo foram os fundos de recebíveis, classe na qual tem uma posição relevante na estratégia, né? Que representa aí 55% do PL. Dentre os FIIs de recebíveis, destacamos a queda de aproximadamente quase 10% aí, né? Do Iridium. Aí aqui a gente vê a carteira dele, como é que tá. 81% alocado em fundo imobiliário, sendo que 55% em fundos de recebíveis. Aí tem hedge fund, laje corporativa, tem um pouquinho aí de tudo, né? Na parte das ações, foi negativo também, né? Retraíram 0,1%. Entretanto, ele destaca aqui a Melnick, que distribuiu no dia 4 de julho 24 centavos de dividendos aos acionistas, né? E esses dividendos aí de julho foram somados também a uma distribuição que ele fez a restituição de capital no início desse ano, soma R$ 1,94 por cota. Esse valor representa aproximadamente 50% de distribuição sobre o valor de compra inicial da Melnick, né, pelo RINV. Ele comprou a R$ 3,86 e um retorno de 35% do investimento. Então, ó, a gente está falando aqui, ó, ele recebeu isso no início do ano, né? Então, só nesse início do ano aí, subiu bastante. Ele não mostra quando que ele comprou, né? Mas, assim, para a galera que gosta de comparar ações com fundos imobiliários, é outra classe de ativo, é algo totalmente diferente. O fundo imobiliário, ele é indicado para quem quer ter renda passiva, né? Quem quer ter aquela previsibilidade ali todo mês, ter aquela renda passiva, né? As ações, ela te potencializa a fazer ganho de capital muito maior do que um fundo imobiliário. Então, assim, você vai comprar um fundo imobiliário, você vai ficar 1 ano, 2, 3 anos com ele pode subir ali 10, 15%. Uma ação, ela pode dobrar o valor dela, pode até triplicar, né? Então, assim, é uma pegada um pouquinho diferente, não dá para comparar um com o outro, mas, assim, é sempre bom ter nas duas classes investido, né? Eu particularmente tenho as duas classes. Tem gente que prefere só ações, tem gente que prefere só fundos imobiliários, e aí fica a critério de cada um. Mas é só para mostrar para vocês que é diferente, né? Aqui, voltando, né? Sobre ainda esse lucro aí com o Melnick, né? Então, preço inicial da aquisição, R$ 3,86. Preço de fechamento dia 31/7, R$ 3,29, sendo que ele já recebeu R$ 1,20 de dividendos e mais 73 centavos de restituição de capital, né? 35% aí de ganho. E aqui ele continua falando que ela deve realizar uma segunda distribuição de dividendos, prevista ainda para 2025, que deve somar aí 14% de yield no ano. Tem boas perspectivas de performance operacional da empresa, como o aumento na margem bruta e os resultados financeiros, graças à sua estrutura de capital pouco alavancada, e estima um percentual relevante no lucro aí nos próximos semestres. E aqui a gente vê a carteira de ações dele, como é que tá, né? 6% em ações
E aí, incorporação, propriedades e shopping. E aqui, na parte de recebíveis, os CRIs, né? Representa aí 11,8% do PL e teve um retorno de 0,2% ao mês, né? No mês. Ao longo de julho não tivemos grandes novidades nas operações, seguimos em velocidade de cruzeiro, então assim, zero novidade. Ele fala aqui sobre o CRI Vanguarda, aquele CRI que deu problema, até agora nenhuma novidade, tudo a mesma coisa, segue sem resolução. Aqui as operações dele. E aqui a gente vê a carteira de CRI, né? Então, inflação aí, IPCA mais 11,5%, CDI mais 5%, bem puxadinho aí, né? 11,4% do PL em IPCA e 0,5% do PL em CDI. E aqui a gente vê a carteira consolidada dele, né? Então, 81% em fundos imobiliários, 6% em ações, 12% em CRI, e ele tem aí 1% em caixa, né? Na verdade, é 1,4%. Aqui na DRE, ao longo desse mês, ele fez aí 1,16 por cota, serão distribuídos R$ 1,05 e tem 65 centavos de reserva acumulada, né? Então, nesse mês de julho, que o quanto que ele gerou de resultado, de receita, né? As despesas, o resultado líquido, quanto que deu? 1,16 por cota, ele pagou 1,05, ainda guardou aí 11 centavos para reserva, né? A reserva chegou aí a 65 centavos de lucro. E aqui é a composição do rendimento, né? A gente vê aqui, ó, isso aqui é o resultado por cota, esse clarinho. Esse mais escuro é a distribuição por cota e esse outro é a reserva acumulada. Então a gente vê, ó, que somente aqui ele gerou menos do que ele entregou. Aqui ele gerou mais do que entregou, gerou a mesma coisa que entregou, gerou mais e gerou mais. Né? O dividendo sempre se manteve, só aqui que ele pagou um pouquinho a mais. O restante já vem tudo em linha, né? E a gente vê, ó, a reserva aqui que só vem crescendo, né? Então, 28, 36, 37, 44, 54 e 65. E aqui as informações do fundo, né? Então, um fundo aí novo, né? De 2022. Tem um PL de quase 335 milhões. Tem aí sua taxa de administração de 1%. Tem uma taxa de performance também. Cota patrimonial 102,01. Ou seja, tá com um ágiozinho, né? Bem pequeno. Mas é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar aqui não de RINV. Mais um mês aí. Assim, eu não vou nem falar surpreendente, porque assim, ele já vem entregando muito resultado. E levando em consideração o seguinte, ele tomou-lhe uma porrada, que é que ele não abre a carteira de fundos imobiliários dele, né? Até dá para pegar num balanço trimestral, mas não acho interessante. Sei lá, ele não quer abrir aqui, sabe? Eu acho sacanagem até do nosso lado aqui pegar e fazer um negócio desse, uma vez que o fundo vem performando muito bem. Agora, se fosse uma carteira ridícula, horrível, que ele só estava pensando no lado dele, aí eu acho que ok você pegar e fazer um negócio desse. Mas numa dessa aí, pessoal, assim, sei lá, eu não quero gravar um vídeo fazendo isso, né, abrindo a carteira dele. Mas se vocês quiserem, é tão fácil, é simplesmente buscar lá nos informes trimestrais que você vai conseguir ver lá, né? Mas enfim, voltando ao raciocínio, né? Ele resultou muito bem, o resultado foi bom esse mês, né? Apesar de ter recuado 1,2%, mas ele tomou-lhe uma porrada aqui, ó, de quase 10% em Iridium, e mesmo assim ele gerou mais do que ele pagou. Então, assim, mostra o trabalho que vem sendo muito bem feito aqui, né? Tá com problema lá no CRI, tá sem resolução ainda, mas estão correndo atrás, né? Então, assim, é um fundo que virou um dos queridinhos aí, né? Inclusive, seria bom até a Real Investor aproveitar essa onda e lançar novos fundos aí, né? Então, assim, tem algumas gestoras que eu tenho certeza que se lançar algum fundo novo, vai conseguir captar. Então, assim, a Real Investor é uma, a Sparta é uma outra que consegue, Araújo Fontes também é mais uma. A gente está precisando de mais fundos imobiliários, fundos de qualidade, como eles estão fazendo aqui nesses fundos, né? Então, tenho certeza que se eles lançarem mais fundos, o mercado, ele vai comprar, ele vai querer.
Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Segue lá no Instagram também, @FIDaQuestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!